Imagine um homem nascido não de carne e osso, mas de ferro e lenda. Um nome sussurrado com terror e reverência em terras distantes. Ele foi o filho de um rei lendário, mas se tornou um imperador por direito próprio, forjando seu legado com o som cortante do machado e o cheiro do sangue. Este é Bjorn Costas de Ferro, o viking cuja vida foi uma tempestade e cuja morte se tornou um mito. Prepare-se para mergulhar na saga do monstro que assombrou reis e desafiou os próprios deuses. O norte gemia, não com o lamento do vento, mas com o peso de gerações forjadas em gelo, ferro e sangue. Nenhuma criança nascia ali para ser suave ou sonhadora. Nasciam para a luta, para a resistência, para esculpir seu próprio nome na rocha da existência. Foi nesse berço de extremos que Bjorn veio ao mundo, um nome que, antes mesmo de ele saber balbuciar, já carregava o eco de montanhas antigas e a promessa de tempestades futuras. Sua infância não foi desenhada por brinquedos de madeira polida ou histórias leves contadas ao calor de uma lareira amena. Não. O berço de Bjorn era a pele de urso, seu arrulho, o uivo dos lobos nas noites árticas e seus brinquedos, pedras afiadas e gravetos que imitavam espadas, brandidos em lutas simuladas que mais pareciam premonições de batalhas reais. Desde os seus primeiros anos, cada fibra de seu ser foi temperada pela dureza implacável de Kattegat. A vida era uma escola de sobrevivência, e seus mestres eram o frio cortante do inverno que mordia até os ossos, a fome que ensinava o valor de cada caça e a constante ameaça dos clãs rivais, cujas velas podiam surgir no horizonte a qualquer momento, trazendo consigo a pilhagem e a morte. As crianças eram lançadas nessa realidade brutal desde cedo. Antes mesmo de aprenderem a traçar runas no barro, seus pequenos punhos já eram moldados para empunhar facas e escudos. A dor não era um lamento, mas um sinal, uma ferida, uma cicatriz, um mapa gravado na pele da própria experiência. Bjorn, com olhos que já possuíam a profundidade de um fiord escuro, absorvia cada lição com uma intensidade que beirava o sobrenatural. Sua compleição, desde tenra idade, era mais robusta que a de seus pares. Seus músculos, tensos e definidos, prometiam a força que um dia o distinguiria. Ele empunhava machadinhas de treino com uma firmeza surpreendente, e seus movimentos, embora ainda desajeitados, carregavam um peso e uma intenção que não eram comuns para um menino. A sombra imponente de seu pai, Ragnar Lothbrok, pairava sobre tudo, uma presença magnética e por vezes esmagadora. Ragnar, o homem cujas sagas já ecoavam nas terras distantes, o navegador que ousou desbravar o desconhecido, o rei que desafiou impérios. De seus irmãos, Sigurd, Olho de Serpente, era o mais perspicaz, observando com uma calma quase felina. Ivar, o desossado, uma mente afiada e perigosa aprisionada em um corpo frágil. E Ube, o mais equilibrado, um ponte entre os extremos de seus irmãos. Mas em Bjorn, Ragnar via algo diferente, algo mais primário, uma fúria latente, uma determinação bruta que não se dobrava. Quando os outros meninos discutiam com palavras, Bjorn resolvia com demonstrações de força que encerravam o debate abruptamente. Houve o dia em que um jovem de um vilarejo vizinho, em um acesso de arrogância juvenil, tentou humilhar Bjorn publicamente durante um torneio de arremesso de lança. A resposta de Bjorn não foi um grito ou um insulto, foi um silêncio assustador, seguido por um arremesso de tamanha força e precisão que a lança se fincou na madeira do alvo, com um estrondo rachando-a ao meio milímetros acima da cabeça do provocador. O olhar em seus olhos era gélido, uma advertência inquestionável. Não havia ódio, apenas a manifestação de um poder contido que se recusava a ser desrespeitado. Ragnar observava seu primogênito com uma mistura de orgulho e uma ponta de melancolia.
Ele via em Björn a mesma audácia, a mesma chama exploratória que o impulsionava, mas amplificada por uma força física e uma ferocidade que o próprio Ragnar, com sua inteligência e astúcia, não possuía da mesma forma. Ragnar dedicou-se a ensinar a Björn não apenas a arte do combate individual, a dança mortal da espada e do escudo, mas a verdadeira arte da guerra, a estratégia, a leitura do terreno, a logística de uma campanha, a psicologia do inimigo, o uso da surpresa e da intimidação. Ele queria que seus filhos fossem mais do que meros berserkers. Ele os queria reis, líderes que pudessem expandir os domínios nórdicos e perpetuar seu legado. E Björn, com sua mente afiada e corpo de aço, parecia o mais talhado para um trono, embora o caminho para ele fosse pavimentado com sangue e provações. A vida em Kattegat, embora relativamente estabelecida, era uma constante dança com o perigo. Incursões de clãs rivais eram frequentes, cada uma delas uma ameaça à subsistência da comunidade. A necessidade de expandir, de saquear terras mais ricas para sustentar a crescente população e garantir a prosperidade era uma pressão constante. Björn compreendia isso em sua essência. Ele via a paz não como um estado permanente, mas como um breve interlúdio entre guerras, uma pausa necessária para reunir forças. A fúria que fervilhava dentro dele não era apenas um traço de temperamento, mas uma ferramenta vital de sobrevivência, uma resposta instintiva a um mundo que exigia força implacável para prevalecer. Ele não se encolhia diante do perigo, ele o recebia, transformando o medo em uma energia selvagem que impulsionava cada um de seus movimentos, cada golpe de seu machado, cada passo em direção ao confronto. A curiosidade de Björn, apesar de sua natureza direta e por vezes taciturna, era notável. Ele passava horas ouvindo os contos dos poucos mercadores que conseguiam alcançar Kattegat, vindos de terras distantes e exóticas. Queria saber sobre os reinos ao sul, suas riquezas inimagináveis, suas defesas, seus povos. Não era apenas uma sede por ouro e glória que o movia, mas uma profunda e insaciável necessidade de conhecimento, de entender o mundo além dos fiordes familiares. Essa ânsia por desvendar o desconhecido, que o diferenciaria de muitos chefes vikings que se contentavam em reinar sobre pequenos domínios, começava a se manifestar em sua juventude, uma semente plantada pela audácia exploratória de seu pai. Enquanto outros sonhavam com pilhas de tesouros, Björn sonhava em cruzar os mares cinzentos para além do horizonte, para terras onde o sol queimava mais forte e os segredos da humanidade se revelavam. Essa dualidade, o guerreiro brutal e o explorador curioso, era a essência de Björn Costas de Ferro. Sua relação com os irmãos era uma teia complexa de respeito, rivalidade e, por vezes, uma brutalidade velada. Com Ivar, havia uma tensão constante entre a força física e a inteligência ardilosa, um duelo silencioso de domínios. Com Ubbi, a relação era mais de camaradagem, um respeito mútuo forjado nas poucas expedições que já haviam compartilhado. E com Sigurd havia uma aceitação silenciosa das diferenças, uma coexistência pacífica que raramente se aprofundava em laços emocionais. No entanto, em cada interação, Björn se afirmava silenciosamente como o primogênito, o herdeiro aparente não apenas de um nome, mas de uma linhagem de guerreiros implacáveis. Sua postura era sempre a de quem estava pronto para liderar, para assumir as rédeas quando necessário, com uma autoridade inata que poucos ousavam questionar. A brutalidade era sua linguagem, a força, seu argumento final, e o silêncio, sua mais potente ameaça. A infância de Björn não foi uma fase de inocência, mas um campo de treinamento. Cada experiência, uma forja, cada desafio, um golpe de martelo na têmpera de sua alma. Ele era a personificação do espírito nórdico, indomável, implacável e eternamente faminto por mais.
A vida em Kattegat, apesar de seus progressos sob o comando de Ragnar, ainda era uma existência tecida com os fios da precariedade. A cada inverno, o espectro da fome espreitava, forçando o clã a se aventurar em incursões cada vez mais audaciosas e distantes em busca de provisões. Bjorn compreendia essa realidade em sua essência mais profunda. Para ele, a paz não era um estado de ser, mas uma miragem, um breve e ilusório interlúdio entre as ondas de conflito. A segurança era uma ilusão, uma conquista efêmera que precisava ser reafirmada diariamente através da força e da vigilância. A fúria que ardia em seu peito não era um defeito de caráter, mas uma ferramenta, um mecanismo de defesa, a resposta instintiva a um mundo que exigia uma força implacável para sobreviver. Ele não recuava diante do perigo. Ao contrário, ele o abraçava, transformando o medo em uma energia selvagem que impulsionava cada um de seus movimentos, cada golpe de seu machado de treino, cada passo em direção ao confronto inevitável. Mesmo em meio à sua natureza direta e por vezes taciturna, a curiosidade de Bjorn era notável. Ele passava horas à beira do porto, observando os poucos mercadores que ousavam viajar até Kattegat, vindos de terras distantes e exóticas. Com uma atenção que destoava de sua idade, ele ouvia os contos de reinos ao sul, suas riquezas inimagináveis, suas defesas imponentes e a diversidade de seus povos. Não era apenas a sede por ouro e glória que o movia. Era uma necessidade profunda e insaciável de conhecimento, de decifrar os segredos do mundo além dos fiordes familiares. Essa ânsia por desvendar o desconhecido, que o diferenciaria de muitos chefes vikings satisfeitos em reinar sobre pequenos domínios, começava a se manifestar em sua juventude, uma semente plantada pela audácia exploratória de seu pai. Enquanto outros sonhavam com pilhas de tesouros acumuladas em seu próprio solo, Bjorn sonhava em cruzar os mares cinzentos para além do horizonte, para terras onde o sol queimava com uma intensidade diferente e os segredos da humanidade se revelavam em novas formas. Essa dualidade, o guerreiro brutal e o explorador intrépido, era a essência que começava a definir Bjorn Costas de Ferro. Sua relação com os irmãos era uma teia complexa, intrincada com fios de respeito, rivalidade e, por vezes, uma brutalidade velada que apenas os que crescem em um ambiente tão hostil podem compreender. Com Ivar, a tensão era palpável, um duelo silencioso entre a força física esmagadora de Bjorn e a inteligência ardilosa e manipuladora de Ivar. Era um choque de domínios, cada um testando os limites do outro sem a necessidade de palavras. Com Ubbi, a relação era mais próxima, uma camaradagem forjada na lealdade e no respeito mútuo, consolidada nas poucas expedições e caçadas que já haviam compartilhado. Ubbi, com sua natureza mais ponderada, muitas vezes servia como um ponto de equilíbrio entre a fúria de Bjorn e a astúcia calculista de Ivar. E com Sigurd havia uma aceitação silenciosa das diferenças, uma coexistência quase passiva, que raramente se aprofundava em laços emocionais complexos, mas que mantinha a paz mínima necessária entre irmãos de um clã tão poderoso. No entanto, em cada interação, em cada silêncio prolongado, Bjorn se afirmava silenciosamente, mas com uma autoridade inquestionável, como o primogênito. Ele era o herdeiro aparente, não apenas de um nome reverenciado, mas de uma linhagem de guerreiros implacáveis. Sua postura era invariavelmente a de quem estava pronto para liderar, para assumir as rédeas do clã quando necessário, com uma autoridade inata que poucos, se é que alguém, ousavam questionar. A brutalidade não era apenas um temperamento em Bjorn. Era sua linguagem primária, a força seu argumento final, e o silêncio que antecedia suas ações mais decisivas era sua mais potente ameaça. Ele não precisava de gritos para impor sua vontade.
Seus olhos e sua presença eram suficientes. A infância de Björn não foi uma fase de inocência perdida, mas um campo de treinamento rigoroso, onde cada experiência era uma forja, cada desafio, um golpe de martelo na têmpera de sua alma. Ele era a personificação do espírito nórdico, indomável como as montanhas geladas, implacável como as ondas que quebravam contra os penhascos, e eternamente faminto por mais conquistas, mais terras, mais glória. Ele absorveu a selvageria de seu ambiente, transformando-a em sua própria e única força. A fúria, que antes era apenas um sinal, agora era um presságio, uma promessa de que este filho do norte não seria esquecido nas brumas do tempo, mas temido. Ele estava pronto. Pronto para o batismo de sangue que o aguardava, pronto para forjar seu próprio caminho, custasse o que custasse, a qualquer preço. O monstro estava despertando, e o mundo logo sentiria o peso de suas costas de ferro. A era viking aguardava o seu novo protagonista, e Björn estava prestes a escrever seu nome com sangue e aço nas crônicas mais sombrias da história. A brutalidade que o criou seria a mesma que o levaria às maiores glórias e aos mais aterrorizantes atos, deixando uma marca indelével em cada terra que seus pés pisassem. Sua juventude foi um período de endurecimento incessante, onde a linha entre o homem e a besta se tornava cada vez mais tênue, até quase desaparecer. Ele não era apenas um guerreiro em potencial. Ele era um destino em formação, uma força elementar prestes a ser desencadeada sobre o mundo conhecido. A lenda de Björn Costas de Ferro estava apenas começando. O cheiro do mar era o perfume da liberdade para os vikings, mas para Björn era o prelúdio da guerra. Aos primeiros raios de sol que rasgavam a névoa matinal sobre Kattegat, os dracares se agitavam, suas proas esculpidas em feras míticas, apontando para um horizonte de sangue e glória. Björn, com a ansiedade feroz que só um jovem lobo faminto conhece, embarcou para sua primeira expedição de verdade. Não era uma caçada de veados ou um treino simulado com irmãos. Era o chamado do destino, a oportunidade de provar-se digno do nome que carregava. Seu coração batia no ritmo dos remos, uma cadência que anunciava o iminente batismo de fogo e aço. Ao seu lado, outros jovens, com olhos arregalados de medo e excitação, mas poucos com a determinação fria que irradiava de Björn. Ele sentia o peso do machado que empunharia, uma extensão de seu próprio ser, pronto para saborear o gosto da vitória e do sacrifício. A jornada pelos mares cinzentos foi um teste em si. Tempestades violentas castigavam os navios. Ondas gigantescas ameaçavam engolir as pequenas embarcações, e o frio cortante parecia querer congelar a alma. Muitos vomitavam sobre as laterais do navio, outros tremiam de medo, mas Björn permanecia firme no convés, seus olhos fixos no horizonte, sua mandíbula cerrada contra o vento. Ele não permitia que a fragilidade o tocasse. Para ele, cada onda que batia no convés, cada gota de água salgada que o encharcava, era parte de um ritual de purificação, um endurecimento necessário antes da batalha. Seu pai, Ragnar, observava-o em silêncio, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele reconhecia em seu filho não apenas a força, mas a resiliência mental, a capacidade de suportar e até de prosperar em condições que quebrariam homens menores. Essa viagem, antes mesmo de qualquer saque, já estava forjando o Costas de Ferro. Quando a terra finalmente surgiu, não era uma visão de paz. Era a costa da Frísia, um reino costeiro, rico e despreparado para a fúria que estava prestes a ser desencadeada. O ar já parecia vibrar com a expectativa da violência iminente. Os dracares deslizaram silenciosamente pelas águas rasas, suas quilhas roçando a areia. O momento do desembarque foi um caos controlado, a disciplina viking em ação.
Björn foi um dos primeiros a saltar, a água gelada da praia mal alcançando seus joelhos, mas o choque não o abalou. Ele ergueu seu machado, o metal frio e pesado, parecendo se encaixar perfeitamente em suas mãos, e soltou um grito de guerra que rasgou o silêncio da manhã, um grito que vinha das profundezas de sua alma, um eco da fúria ancestral de seus antepassados. Não era um som de medo, mas de pura e indomável selvageria. A violência dos saques que se seguiram foi uma sinfonia infernal. Vilas pacíficas foram invadidas, casas foram incendiadas, e os gritos de terror se misturavam aos urros de batalha dos vikings. Björn não hesitou. Ele avançou como um furacão, seu machado girando em um arco mortal, atingindo qualquer um que se colocasse em seu caminho. Sua força bruta era inegável. Escudos se partiam, armas eram desviadas e os corpos caíam com um baque surdo ao seu redor. Mas não era apenas força. Havia uma eficiência brutal em seus movimentos, uma economia de golpes, como se ele já soubesse exatamente onde e como atingir para causar o máximo de dano. Ele não perdia tempo com hesitação ou compaixão. Seu objetivo era claro: desarmar, derrubar, dominar. A glória das batalhas não era uma abstração para ele. Era o sangue em suas mãos, o suor escorrendo pelo rosto, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não se importava com os tesouros ou os espólios iniciais. Seu foco era o combate, a provação. Cada inimigo abatido era um degrau em sua ascensão. Ele se movia pelo campo de batalha como um predador insaciável, seus olhos fixos no próximo desafio. Os guerreiros frisões, embora valentes, não estavam preparados para essa onda de ferocidade organizada. Eles lutavam por suas vidas, por suas casas, mas enfrentavam homens que lutavam por glória, por Valhalla e por uma necessidade intrínseca de conquistar. Björn sentia a lâmina de seu machado rasgar a carne, o choque do metal contra o metal, os sons guturais dos moribundos. Para ele, aquilo não era apenas um ato de violência, era um rito de passagem, uma dança de vida e morte, onde apenas os mais fortes e os mais impiedosos sopravam. Ele não sentia culpa, apenas a euforia do combate, a certeza de que estava cumprindo seu destino. No coração do vilarejo, a resistência se endureceu. Os guerreiros locais, liderados por seu chefe, formaram uma parede de escudos, tentando proteger o que restava. Björn, sem hesitar, liderou a carga. Seus urros se misturavam aos de seus companheiros, mas sua voz carregava uma nota particular de selvageria, uma promessa de aniquilação. Ele quebrou a linha de escudos com uma força devastadora, seu machado abrindo caminho como um arado em terra macia. Enfrentou o chefe frisão, um homem corpulento e experiente em combate. O duelo foi breve e brutal. O chefe lutou com desespero, mas a ferocidade controlada de Björn era demais. Com um golpe final que rachou o escudo do inimigo e atingiu sua cabeça, Björn encerrou a luta. Ele não exultou sobre o corpo caído. Apenas limpou a lâmina em uma peça de pano e olhou ao redor, buscando o próximo desafio. Essa foi a primeira vez que os inimigos de Björn sentiram o verdadeiro terror. Não apenas o medo da morte, mas o terror do que ele representava. Uma força incontrolável, uma máquina de combate sem piedade. Os relatos de sua ferocidade se espalhariam rapidamente. Os poucos sobreviventes da Frísia que conseguiram escapar carregariam consigo as cicatrizes de sua passagem e as histórias de um viking que lutava como 10 homens, com uma resistência assustadora e uma fúria inesgotável. Foi nesse campo de batalha, ensopado de sangue e fumaça, que o guerreiro Björn Costas de Ferro nasceu, forjado no calor da batalha, batizado em sangue e aclamado pelo rugido de seus irmãos de armas. Seu apelido, antes sussurrado em treinamentos, agora era gritado em terror pelos inimigos e em reverência pelos seus próprios.
Ele era a manifestação da brutalidade viking em sua forma mais pura. O eco da carnificina ainda ressoava quando os sobreviventes frisões se dispersaram em desespero, alguns caindo de exaustão, outros buscando refúgio nas florestas densas. Para Bjorn, no entanto, a batalha era apenas o começo de uma série de testes. Seu corpo, ainda pulsando com a adrenalina do combate, já ansiava pelo próximo desafio. Ele não se demorava nos espólios menores. Seu olhar varria o horizonte, buscando os pontos de resistência que ainda restavam, os últimos focos de desafio. Ragnar, observando-o com o canto dos olhos, notava a voracidade insaciável de seu filho, uma chama que, embora assustadora, era essencial para um rei viking. A glória das batalhas para Bjorn não era apenas o saque de ouro e prata, mas a submissão do inimigo, a quebra de sua vontade, a gravação de seu próprio nome na memória daqueles que o haviam enfrentado. A campanha na Frísia se estendeu por dias, cada vilarejo e cada assentamento menor caindo sob o peso inexorável da frota viking. Bjorn estava sempre na vanguarda, seu machado nunca ocioso, suas costas de ferro parecendo imunes ao cansaço e às dores que afligiam seus companheiros. Muitos guerreiros, mais velhos e experientes, observavam-no com uma mistura de admiração e receio. Raramente viam um jovem com tamanha capacidade de infligir e suportar a violência. Em um dos confrontos, ele foi atingido por uma flecha no ombro. Enquanto outros teriam se retirado para serem tratados, Bjorn simplesmente quebrou a flecha rente à pele e continuou a lutar, a dor servindo apenas para acender ainda mais a fúria em seus olhos. Essa resiliência, essa aparente invulnerabilidade à dor e ao cansaço, foi o que cimentou seu apelido, Costas de Ferro. Não era apenas uma metáfora para sua força física, mas para a dureza de sua vontade, a inquebrantável determinação que o impulsionava. A fama de Bjorn crescia a cada dia. Os relatos de sua ferocidade e resistência espalhavam-se não apenas entre os vikings, mas também entre os povos que ele conquistava. O Berserker de Ragnar, o quebra-escudos de Kattegat, eram alguns dos nomes que os aterrorizados frisões lhe atribuíam. Ele não se importava com as preces ou súplicas. Para Bjorn, a guerra era uma linguagem universal. E a única resposta que ele oferecia era a ponta de sua lâmina. Ele era a personificação da implacabilidade viking, uma força da natureza que não conhecia piedade nem hesitação. Cada golpe era calculado para derrubar, cada investida para destruir. Ele não se permitia ser distraído por gritos ou choros. Seu foco era a vitória, a completa subjugação de seus adversários. À medida que a expedição avançava, Bjorn não apenas se destacava em combate, mas também aprendia as complexidades das incursões. Ele observava Ragnar e seus tios lidarem com o saque, a divisão dos espólios, a navegação em águas traiçoeiras. Embora sua paixão fosse o combate, sua mente afiada absorvia as lições de liderança. Ele via como a coesão do grupo era vital, como a disciplina, mesmo em meio ao caos da pilhagem, diferenciava uma expedição bem-sucedida de um desastre. Sua inteligência prática, combinada com sua força bruta, começava a moldar o líder que ele se tornaria. Ele não era apenas um cão de guerra, era um estrategista em formação, aprendendo a morder não apenas com a força, mas com a astúcia. A expedição culminou com um grande saque a uma cidade fortificada, a capital da região. A resistência ali foi mais feroz, os muros mais altos, os defensores mais numerosos e desesperados. Foi um cerco que testou a paciência e a ferocidade dos vikings. Bjorn estava no centro do assalto. Ele foi um dos primeiros a escalar as paredes usando escadas de corda, cortando e golpeando os defensores no topo dos parapeitos com uma selvageria que fez muitos recuarem.
Ele abriu caminho para seus companheiros, seu corpo funcionando como uma ponte sobre a resistência inimiga. Lá dentro, a batalha se tornou um massacre. O sangue escorria pelas ruas, as chamas devoravam as construções e os gritos preenchiam o ar. Bjorn não demonstrava exaustão. Ele lutava como se fosse o primeiro minuto da batalha, sua fúria inesgotável. A cidade caiu, e com ela a última resistência organizada na Frísia. Os tesouros eram imensos, ouro, joias, peles finas, escravos. Mas para Bjorn, o verdadeiro tesouro era a experiência, a confirmação de sua própria capacidade. Ele havia sido batizado em sangue e emergido como um guerreiro temido, um nome a ser sussurrado com pavor pelos inimigos e com reverência pelos seus próprios. Seu apelido, Costas de Ferro, não era mais uma simples descrição. Era um título, uma promessa. A promessa de um homem que não se dobraria, que não quebraria, que enfrentaria qualquer desafio com uma resiliência indomável. Ao retornar para Kattegat, as velas inchadas pelo vento, a proa dos dracares carregada com espólios, Bjorn não era mais o mesmo. A juventude em seus olhos havia sido substituída por uma profundidade que refletia as atrocidades que havia testemunhado e as vidas que havia ceifado. Ele era um homem forjado na fornalha da guerra, um guerreiro completo cujo nome ressoaria pelos 9 mundos. As fofocas nos salões não eram mais sobre o filho de Ragnar, mas sobre Bjorn Costas de Ferro, o jovem que enfrentou a morte e a dominou, o predador que havia encontrado seu propósito na carnificina. Sua saga estava apenas começando, e o mundo logo aprenderia a temer a glória de seu machado e a dureza de sua vontade. A notícia da morte de Ragnar Lothbrok, embora esperada por alguns e temida por todos, desabou sobre Kattegat como uma avalanche gelada. O grande rei, o explorador incansável, o arauto da era viking, havia encontrado seu fim na cova das serpentes do rei Aela. Um vazio imenso se abriu, e com ele a ameaça de caos e desunião. Os filhos de Ragnar, agora órfãos de um pai que era lenda, se reuniram, cada um sentindo o peso de um legado grandioso e o fardo de uma vingança inevitável. Mas antes que pudessem marchar para o leste e vingar o pai, o trono de Kattegat vacilou, e os abutres da traição começaram a circular. Clãs menores, chefes ambiciosos, que haviam se curvado à sombra de Ragnar, agora viam uma oportunidade de ouro para ascender, para fincar suas próprias bandeiras sobre as cinzas do império de Lothbrok. Bjorn, o mais velho e o mais imponente dos irmãos, sentiu o peso da liderança recair sobre seus ombros como uma armadura de ferro. Ele havia crescido à sombra de um rei e agora o manto da realeza era seu por direito de primogenitura. Mas não seria uma transição pacífica. A corte estava repleta de intrigas, de sussurros venenosos e de olhares de desafio. O poder que Ragnar havia consolidado estava agora em jogo e muitos estavam dispostos a arriscar tudo para abocanhá-lo. Bjorn sabia que para governar não bastaria a força da espada, seria necessária a implacabilidade da vontade. Ele precisaria esmagar qualquer sinal de dissidência antes que se tornasse uma chama incontrolável. A estabilidade de Kattegat, a base de seu poder e o ponto de partida para a grande guerra contra os saxões, dependia de sua mão firme. A primeira prova de sua autoridade veio de Einar, um chefe de clã de terras vizinhas que, durante a vida de Ragnar, havia se submetido com relutância. Com a notícia da morte do rei, Einar começou a reunir seus próprios guerreiros, a exigir mais terras e a desrespeitar as antigas alianças. Era um desafio direto, um teste público da capacidade de Bjorn de governar. O conselho de anciãos estava dividido. Alguns pediam cautela, outros uma demonstração de força. Bjorn não hesitou. Ele convocou Einar para um julgamento público, um meio de expor sua traição e de afirmar sua própria supremacia. Einar, arrogante em sua convicção de que Bjorn
era inexperiente demais para controlá-lo, aceitou o convite, levando consigo um contingente de guerreiros como demonstração de sua força. O dia do julgamento foi tenso. O grande salão estava lotado, os olhos de todos fixos em Björn, que ocupava o trono de seu pai. Sua postura era de rocha, seus olhos de gelo. Einar, com um sorriso presunçoso, começou a proferir suas acusações, a semear a discórdia, a questionar a legitimidade do reinado de Björn. Mas Björn não esperou que Einar terminasse. Com um movimento rápido e brutal, ele desceu do trono, seu machado em mãos, e avançou sobre o traidor. Não houve palavras, não houve negociações. Houve apenas a fúria do Costas de Ferro. Einar, pego de surpresa pela selvageria do ataque, mal teve tempo de levantar seu escudo antes que o machado de Björn o atingisse com uma força devastadora. O salão irrompeu em caos, mas o grito de guerra de Björn silenciou a todos. A luta foi breve e unilateral. Björn não apenas derrotou Einar, ele o esmagou. Uma demonstração crua de poder que deixou uma mensagem inconfundível para todos os presentes. A execução de Einar não foi apenas um ato de justiça, mas um espetáculo de poder. O corpo do traidor foi exibido publicamente, um aviso brutal para quem ousasse questionar a autoridade do novo rei. Essa brutalidade, contudo, não era gratuita, era estratégica. Em um mundo onde a força era a moeda de troca e a lealdade um bem maleável, Björn compreendeu que a implacabilidade era a única maneira de solidificar seu domínio. Seu governo não seria de diplomacia pacífica, mas de sangue e ferro, onde a punição dos traidores seria swift e absoluta. O trono que ele herdara não era feito de madeira ou ouro, mas de ossos, cada um representando um inimigo abatido, um desafio superado, uma ameaça eliminada. A notícia do destino de Einar correu como fogo selvagem pelos assentamentos vizinhos. A imagem do jovem Björn, não mais à sombra de seu pai, mas como um rei em seu próprio direito, com uma fúria e uma resolução que poucos haviam presenciado, começou a se solidificar. Ninguém queria ser o próximo a testar a fúria incontrolável do Costas de Ferro. Björn não buscava ser amado, mas sim temido. No reino viking, o medo era um pilar muito mais sólido para a autoridade do que o afeto passageiro. Ele se tornou o juiz e carrasco de seu próprio povo, um título que carregava com uma frieza assustadora. Aqueles que antes conspiravam em segredo, agora se ajoelhavam, jurando lealdade com um fervor forçado pela imagem do machado de Björn. As purgas internas foram implacáveis. Cada sussurro de dissidência era investigado. Cada gesto de deslealdade era punido com severidade. Não havia espaço para a fraqueza ou a indecisão em seu reino. Famílias inteiras que haviam demonstrado apoio a rivais ou que haviam sido consideradas desleais ao legado de Ragnar eram despojadas de suas terras e riquezas. Algumas exiladas, outras silenciadas para sempre. Björn não sentia remorso. Para ele, eram as ervas daninhas que precisavam ser arrancadas para que a árvore da realeza pudesse crescer forte. Ele via a traição como a maior das ofensas, um câncer que se espalhava e destruía a coesão do clã. E seu método de cura era a amputação brutal. Ele não se contentava com a mera submissão. Exigia uma lealdade inabalável, forjada no temor e na certeza de que qualquer desvio seria punido com a morte. Seu governo se tornou sinônimo de ordem, mas uma ordem nascida do terror. Os caminhos para Kattegat estavam seguros, mas apenas porque a sombra de Björn Costas de Ferro se estendia sobre eles, garantindo que nenhum fora da lei ou rival ousasse perturbar a paz que ele impunha. Os mercados floresciam, mas sob a vigilância de guerreiros leais que patrulhavam com um olhar severo. A vida continuava, mas com uma nova camada de respeito e apreensão em relação ao seu rei.
A justiça de Björn era rápida e definitiva, sem espaço para apelos ou misericórdia para aqueles que haviam cruzado a linha da lealdade. O trono de Kattegat estava agora firmemente em suas mãos. Suas fundações cimentadas, não por ouro ou tratados, mas pelos ossos dos que ousaram desafiá-lo. A consolidação do poder de Björn não foi um processo passivo. Foi uma campanha ativa de intimidação e demonstração de força. Ele não confiava em juramentos vazios ou em acenos de cabeça complacentes. Ele exigia provas de lealdade, e essas provas muitas vezes vinham na forma de contribuições de guerreiros e recursos para as futuras expedições ou na pronta execução de suas ordens, por mais severas que fossem. Os anciãos de Kattegat, homens que haviam testemunhado a ascensão e a queda de muitos líderes, observavam Björn com uma mistura de respeito e uma ponta de terror. Eles reconheciam a ferocidade de Ragnar em seu filho, mas também uma frieza calculista que era unicamente de Björn, uma capacidade de separar a emoção da necessidade brutal de governar. Não demorou para que a reputação de Björn Costas de Ferro como um juiz e carrasco se espalhasse para além das fronteiras de Kattegat. Caravanas de mercadores e exploradores que passavam pela região traziam histórias de um rei que não tolerava a deslealdade, que governava com uma mão de ferro e que não hesitava em usar o machado para manter a ordem. Os poucos que ousaram desafiá-lo, seja por meio de pequenas rebeliões ou por desobediência direta, tiveram seus destinos selados de forma rápida e brutal. Björn não promovia longos julgamentos com retórica elaborada. Ele agia com a eficiência de um caçador experiente. Uma acusação, uma confirmação de sua veracidade, e a sentença era executada sem demora. Era uma justiça bárbara, mas inegavelmente eficaz para manter a paz e o controle em uma sociedade onde a força era a lei primordial. A brutalidade de seu governo não era um fim em si mesma para Björn, mas um meio para um fim maior: a vingança por seu pai e a expansão do domínio viking. Ele sabia que para mobilizar a grande armada contra o reino de Aela e outros reinos saxões, precisava de uma Kattegat unida, forte e inquestionavelmente leal. Cada execução, cada ato de impiedade contra um traidor era um tijolo na fundação de seu império, construindo uma estrutura de medo e respeito que manteria seus súditos em linha e seus inimigos à distância. Ele não queria ser amado, queria ser temido, pois o medo era um alicerce mais duradouro para o poder em tempos de guerra. Dentro de seu próprio círculo familiar, a dinâmica também mudou. Ivar, com sua inteligência afiada e sua própria sede de poder, reconhecia a força esmagadora de Björn e, por enquanto, mantinha suas ambições sob controle. Havia um respeito mútuo forçado pela necessidade de vingança contra Aela, mas também uma tensão subjacente que pairava entre os irmãos, uma sombra da rivalidade que um dia poderia se manifestar. Ubbi, o mais ponderado, aceitou o reinado de Björn com uma lealdade firme, compreendendo que a estabilidade era crucial para a grande missão que tinham pela frente. Sigurd, o observador, mantinha-se mais distante, mas sem desafiar abertamente a autoridade de Björn. Todos eles, à sua maneira, eram peças no tabuleiro de xadrez de Björn, movidas por sua vontade inquebrantável. A capacidade de Björn de impor sua vontade não se limitava aos traidores. Ele reestruturou o sistema de tributos, exigindo mais recursos dos clãs subordinados para financiar a construção de novos navios e o treinamento de mais guerreiros. Aqueles que relutavam em cumprir eram visitados por seus homens, uma demonstração de força que rapidamente os fazia mudar de ideia.
ele supervisionava pessoalmente a forja de armas, a manutenção dos dracares, o treinamento dos jovens guerreiros. Para Björn, cada aspecto do clã era uma extensão de seu próprio corpo e deveria ser tão forte e implacável quanto ele. Seu governo era austero, focado na eficiência e na preparação para a guerra que se avizinhava. Festividades eram poucas, e as que existiam tinham um tom sombrio de celebração da força e da conquista, e não de mero regozijo. Os escaldos, que antes cantavam as façanhas de Ragnar, agora incluíam em suas sagas a ascensão brutal de Björn, o rei que fez seu trono de ossos e governou com um machado e uma vontade de ferro. Sua reputação crescia, não como a de um líder carismático, mas como a de um monarca implacável, cuja palavra era lei e cuja ira era a própria morte. A era de Ragnar havia terminado, e a de Björn, um rei mais sombrio e direto, havia começado. A vingança de Ragnar não seria apenas um ato de guerra, seria uma afirmação do poder de Björn. Ele usaria a memória de seu pai para unir os clãs, mas governaria à sua própria maneira, sem concessões. A brutalidade que o marcou em sua juventude, aquela fúria incontrolável que o distinguia, agora era a ferramenta principal de seu reinado. O trono de Kattegat estava firmemente em suas mãos, suas fundações cimentadas não por ouro ou tratados, mas pelos ossos dos que ousaram desafiá-lo, cada um uma testemunha silenciosa da ascensão do monstro do norte. Ele havia se tornado o soberano que o caos exigia, e Kattegat, sob seu comando, era uma fortaleza inexpugnável, pronta para lançar sua fúria sobre o mundo. O destino de reinos distantes aguardava o toque de suas costas de ferro. A vingança fervia no sangue de Björn e de seus irmãos, uma chama inextinguível alimentada pelas histórias da morte brutal de Ragnar na Cova das Serpentes. A Eli, o rei saxão de Nortúmbria, pagaria o preço. Mas a vingança para Björn não era apenas um ato de retribuição cega. Era uma oportunidade, uma chance de estender o poder viking para além das costas conhecidas, de provar que a morte de Ragnar não seria o fim, mas o catalisador para uma nova era de conquistas. A grande armada pagã começou a se reunir em Kattegat, uma visão imponente de centenas de dracares e milhares de guerreiros de diversos clãs, unidos por um propósito comum: retribuição e saque. Björn estava no centro dessa mobilização. Sua presença imponente, sua voz calma, mas inquestionável, organizando a logística para a maior invasão que a Britânia já vira. A preparação para a jornada através do Mar Cinzento foi meticulosa. Björn, com sua mente estratégica, sabia que o sucesso dependia não apenas da força bruta, mas da organização e da astúcia. Ele consultava os melhores navegadores, estudava mapas rudimentares e ouvia os relatos dos poucos mercadores que haviam se aventurado nas terras saxãs. A intenção não era apenas vingar Ragnar, mas saquear as riquezas daquelas terras férteis e talvez estabelecer assentamentos permanentes. A Britânia, com seus reinos divididos e sua riqueza lendária, era um alvo tentador. Cada dracar foi carregado com suprimentos, armas e os mais ferozes guerreiros. A tensão era palpável, mas a determinação de Björn era a âncora que mantinha todos firmes. Ele se certificou de que a disciplina fosse mantida, mesmo em meio ao fervor da guerra iminente. A frota partiu sob um céu cinzento, as velas inchadas pelo vento, os gritos de guerra ecoando pelos fiordes. A travessia foi longa e traiçoeira, mas a experiência de Björn em longas viagens o havia preparado. Ele observava a bússola, as estrelas, as nuvens, guiando sua frota com uma precisão que beirava a intuição. Seus irmãos, Ivar, Ubbe e Sigurd, comandavam seus próprios navios, cada um líder por direito, mas todos sob o comando unificado de Björn.
Ivar, em particular, era um conselheiro astuto, sua mente afiada, fornecendo estratégias que complementavam a força bruta de Björn. As discussões entre eles eram intensas, mas sempre visavam o objetivo comum. A invasão ao reino saxão de Nortúmbria não foi uma surpresa completa para Aelle, mas a escala da grande armada superou suas expectativas mais sombrias. O desembarque foi caótico, mas eficiente. Os vikings se espalharam pela costa como uma praga, seus machados e espadas reluzindo sob o sol britânico. Björn liderou a vanguarda, sua figura imponente à frente dos guerreiros, inspirando tanto medo quanto devoção. A primeira batalha foi um massacre. As defesas saxãs, despreparadas para a ferocidade coordenada dos vikings, foram quebradas. Os campos de trigo se transformaram em campos de morte e os rios em correntes de sangue. A estratégia de Björn era brutal e direta. Ele não buscava negociações iniciais, mas a subjugação completa. Cidades foram incendiadas, vilarejos foram pilhados e a população local, aterrorizada, fugia ou era escravizada. A fama do esquartejador do norte precedia seus movimentos, espalhando o pânico por onde quer que a grande armada avançasse. Não era apenas a violência que aterrorizava, mas a ausência de piedade, a eficiência fria com que os vikings operavam sob o comando de Björn. Ele não desviava o olhar dos horrores que orquestrava. Ao contrário, ele os via como necessidades brutais da guerra. As alianças frágeis entre os reinos saxões logo se manifestaram. Enquanto alguns reis tentavam se unir para enfrentar a ameaça nórdica, outros, paralisados pelo medo ou pela própria ganância, hesitaram. Ou pior, tentaram negociar acordos separados com os invasores. Björn e Ivar exploraram essas divisões com maestria. Eles usaram a tática de dividir para conquistar, oferecendo tréguas temporárias a reinos menores em troca de passagem ou suprimentos, apenas para se voltar contra eles quando a ameaça maior havia sido neutralizada. A crueldade de Björn não era cega, era calculada, uma ferramenta para enfraquecer e fragmentar a resistência inimiga. O confronto decisivo com Aelle veio em um campo aberto, onde o rei saxão havia reunido o que restava de suas forças. E a batalha foi épica, uma colisão titânica de escudos e espadas. Os vikings, motivados pela vingança e pela promessa de Valhalla, lutaram com uma ferocidade sobrenatural. Björn estava no centro do furacão, seu machado girando incansavelmente, cada golpe um destino selado. Ele caçou Aelle com uma determinação fria, cortando seu caminho através de ondas de guerreiros saxões. Quando finalmente alcançou o rei, Aelle estava exausto, suas defesas comprometidas. O duelo foi breve e brutal, culminando na captura do rei saxão. A execução de Aelle foi um espetáculo de horror, uma vingança que ecoaria por séculos, não uma morte rápida e misericordiosa, mas o águia de sangue, um ritual brutal que desdobrava as costelas da vítima como asas e arrancava os pulmões. Björn supervisionou o ritual com uma frieza que gelava o sangue dos próprios vikings. Era uma mensagem, uma advertência gravada na carne para todos os que ousassem desafiar os filhos de Ragnar. A vingança estava completa, mas para Björn era apenas o começo. Ele havia cruzado o Mar Cinzento e provado seu poder crescente, sua crueldade implacável. E a Britânia, agora, estava aos seus pés. O cheiro de sangue e fumaça pairava sobre as terras conquistadas, e o nome de Björn Costas de Ferro era sussurrado com terror e reverência em igual medida. A Era dos Saques havia dado lugar à Era das Conquistas, e Björn era seu mais feroz campeão. Ele não era apenas um filho vingativo, mas um imperador em ascensão, forjando seu império com aço e pavor. A queda de Aelle marcou o fim de uma fase e o início de outra para Björn e a grande armada.
A vingança, embora satisfatória em sua brutalidade, não era o único objetivo. A riqueza da Britânia, suas terras férteis e suas cidades florescentes eram um banquete para os olhos dos vikings. Sob a liderança de Björn, a estratégia mudou de simples retribuição para uma ocupação metódica e uma exploração exaustiva dos recursos. Os reinos saxões, antes divididos e agora em pânico, tornaram-se alvos fáceis para a máquina de guerra nórdica. Mercia, Wessex e Anglia Oriental, cada um sentiu o peso da fúria viking, mas de maneiras distintas, conforme a astúcia de Björn e Ivar ditava. As batalhas sangrentas continuaram, mas com um propósito mais definido. Björn não se contentava em saquear e partir. Ele buscava dominar, estabelecer guarnições e impor sua vontade sobre a população local. Ele demonstrava uma frieza estratégica notável. Sabia quando usar a força bruta para quebrar a moral inimiga e quando usar a intimidação para forçar a submissão sem derramamento desnecessário de sangue. Sua crueldade não era aleatória. Era uma ferramenta afiada, usada com precisão para atingir seus objetivos. Vilas que resistiam eram completamente aniquiladas, suas ruínas servindo de aviso. Aquelas que se rendiam rapidamente eram poupadas da pilhagem total, mas forçadas a pagar tributos pesados em ouro, prata e suprimentos. As alianças frágeis entre os reinos saxões foram exploradas com maestria por Björn e, especialmente, por Ivar. Enquanto Björn liderava as cargas frontais, Ivar, com sua mente tortuosa, tecia teias de intriga, fomentando a desconfiança e a rivalidade entre os líderes saxões. Ofertas de paz ilusórias eram feitas a um rei, enquanto o reino vizinho era brutalmente atacado, garantindo que os saxões nunca pudessem apresentar uma frente unida. Essa tática de dividir para conquistar foi devastadora. Muitos reinos menores, desesperados para evitar o destino de Nortúmbria, se submeteram aos termos vikings, fornecendo alimento, refúgio e até mesmo guerreiros para as campanhas. Björn não confiava nessas alianças, mas as usava como instrumentos descartáveis para seus próprios fins. A capacidade de Björn de mobilizar e sustentar uma força tão grande em território hostil era um testemunho de suas habilidades de liderança. Ele garantia que seus guerreiros fossem bem supridos, que os espólios fossem divididos de forma justa para manter a lealdade e que a disciplina fosse rigorosa. Traição ou covardia entre os próprios vikings eram punidas com a mesma severidade que a deslealdade dos saxões. Ele não hesitava em executar um de seus próprios homens, se isso significasse manter a ordem e a eficácia de sua força de invasão. Sua liderança era inquestionável, imposta não apenas pela força bruta, mas por uma inteligência prática que todos respeitavam. O poder crescente de Björn na Britânia era palpável. Ele não era mais apenas o filho de Ragnar, mas um conquistador por direito próprio. Seus movimentos militares eram ousados e eficazes. Ele usava a mobilidade dos dracares para atacar pontos fracos na costa e nos rios, surpreendendo os defensores e espalhando suas forças. Suas batalhas sangrentas eram famosas por sua intensidade e pela determinação inexorável dos vikings sob seu comando. Em cada confronto, Björn estava na linha de frente, seu machado cantando uma canção de morte, sua figura imponente inspirando seus homens e aterrorizando seus inimigos. Ele não recuava, não demonstrava cansaço e a cada golpe, sua reputação de costas de ferro se solidificava ainda mais. Os monastérios, ricos e indefesos, eram alvos frequentes, fornecendo não apenas ouro e joias, mas também textos e artefatos que, para os vikings, eram curiosidades exóticas. A crueldade de Björn, nesse contexto, era implacável. Ele não via valor na vida de monges ou camponeses. Via apenas a oportunidade de enriquecer seu povo e de esmagar a resistência. As lendas sobre o esquartejador do norte,
se espalhavam como fogo, garantindo que a mera menção de seu nome fosse suficiente para aterrorizar aldeias inteiras, fazendo com que portas se trancassem e bens fossem escondidos. No entanto, a campanha prolongada na Britânia começou a gerar tensões entre os próprios irmãos. Ivar, com sua ambição insaciável, questionava algumas das decisões de Bjorn, buscando mais poder e controle para si. Ubbe e Sigurd, embora leais a Bjorn, sentiam o peso da rivalidade crescente entre os dois líderes mais proeminentes. Bjorn, no entanto, mantinha o controle, usando sua autoridade inquestionável para sufocar qualquer rebelião interna antes que ela ganhasse força. Ele sabia que a unidade da grande armada era frágil, construída sobre o propósito comum da vingança, e que, uma vez cumprida, as ambições individuais poderiam dilacerá-los. A vingança por Ragnar havia sido consumada, e a Britânia estava exaurida. Bjorn havia provado ser um conquistador formidável, um líder capaz de orquestrar campanhas em larga escala e de subjugar reinos inteiros. Ele havia cruzado o Mar Cinzento não apenas como um saqueador, mas como um rei invasor, deixando um rastro de destruição e um legado de terror que perduraria por gerações. A Britânia, uma terra outrora pacífica, agora conhecia a implacável crueldade dos filhos de Ragnar e o poder crescente de Bjorn Costas de Ferro. Seu nome era um hino de terror para os inimigos e um grito de guerra para seus próprios homens, uma lenda viva do norte que havia moldado seu império com ferro e pavor. O palco estava montado para os próximos atos de sua saga, onde as linhas entre deuses e demônios, entre a fé e a loucura, se tornariam perigosamente tênues. A glória da conquista, o estrondo das batalhas e o brilho do ouro saqueado não eram suficientes para preencher o vazio que, por vezes, assombrava a alma de Bjorn. Mesmo o mais brutal dos guerreiros, o mais implacável dos reis, não estava imune aos tormentos da mente, às vozes sussurrantes da fé e da superstição que teciam a tapeçaria do mundo nórdico. Após as vastas campanhas na Britânia e a vingança consumada, um novo tipo de batalha começou a se desenrolar no interior de Bjorn. Uma luta contra as visões e lendas que começaram a persegui-lo, lançando uma sombra mística e sombria sobre seu espírito. Ele havia conquistado reinos, mas seria capaz de dominar os próprios deuses e demônios que habitavam sua mente? A era viking era um tempo de profunda crença. Os deuses do Asgard, Odin, Thor, Freya, eram mais do que meras figuras mitológicas. Eram forças vivas que moldavam o destino dos homens. E para Bjorn, que havia derramado tanto sangue em nome da glória e da vingança, a linha entre o mundano e o divino começou a se borrar perigosamente. As noites eram as mais difíceis. Os sonhos de Bjorn eram povoados por figuras espectrais. A imagem de seu pai Ragnar, não mais o herói glorioso, mas uma figura atormentada na cova das serpentes. Os rostos distorcidos dos inimigos que ele havia abatido. E por vezes, visões de serpentes gigantescas e lobos famintos que pareciam pressagiar o Ragnarök, o fim dos tempos. Essas visões não eram de fraqueza, mas de um poder que ele não compreendia, uma conexão com o além que se manifestava de formas perturbadoras. Ele via runas brilhando no crepitar da fogueira, ouvia sussurros indistintos no uivo do vento noturno e sentia a presença de seres antigos nas florestas densas e nos cumes gelados. Sua natureza pragmática, forjada na brutalidade do combate, lutava para compreender esses fenômenos. Eram presságios? Maldições? Ou seriam apenas os delírios de uma mente exausta pela guerra e pelo fardo do poder? Em busca de respostas, Bjorn se voltou para os videntes e volvas, as mulheres sábias que conseguiam perscrutar o véu entre os mundos. Ele as visitava em suas moradas isoladas, em cabanas cheias de fumaça e ervas aromáticas, buscando alguma clareza nas névoas de suas visões.
As profecias que elas lhe ofereciam eram enigmáticas, cheias de metáforas sobre destinos entrelaçados com fios de glória e condenação. Algumas falavam de um destino grandioso, de um reino que se estenderia por terras desconhecidas. Outras, de um fim violento e solitário, de um homem consumido pela própria fúria. Cada profecia, por mais ambígua que fosse, servia apenas para alimentar a dúvida e a obsessão de Björn. Ele ansiava por controle, e a ideia de que seu destino estivesse nas mãos de forças místicas era uma afronta à sua natureza dominadora. Seu desafio aos deuses não era uma blasfêmia aberta, mas uma contestação interna, uma recusa em aceitar um destino predeterminado. Ele havia moldado sua própria realidade com a espada e a vontade. Por que, então, seu futuro seria ditado por entidades invisíveis? Esse conflito interno o tornava ainda mais imprevisível e perigoso. Se antes sua fúria era direcionada apenas aos inimigos mortais, agora ela se voltava para o próprio cosmos. Ele questionava os sacrifícios, zombava das oferendas e, em um momento de desespero e insolência, atreveu-se a desafiar os próprios deuses, perguntando-lhes se eles eram realmente os arquitetos de seu destino, ou se ele, Björn Costas de Ferro, era o verdadeiro mestre de sua própria saga. Essa fase mística e sombria de sua vida começou a afetar seu comportamento. Ele se tornava mais recluso, mergulhado em seus próprios pensamentos, e suas explosões de fúria se tornavam ainda mais intensas e desproporcionais. Seus irmãos e chefes, embora acostumados à sua brutalidade, notavam uma nova camada de melancolia e paranoia em seus olhos. A linha entre a fé devota e a loucura se entrelaçava em sua mente, e ninguém podia dizer ao certo se ele estava à beira da iluminação espiritual ou da completa autodestruição. Ele começou a realizar seus próprios rituais, não os tradicionais do clã, mas experimentos sombrios, baseados em suas visões e nas palavras truncadas das volvas. Ele buscava não a bênção dos deuses, mas o domínio sobre eles, a capacidade de forçar seu próprio caminho, desafiando o próprio conceito de destino. A lenda de Björn começou a se transformar. Além do guerreiro invencível e do rei implacável, ele agora era visto como um homem marcado pelos deuses, um ser que havia atravessado o véu da mortalidade e retornado com segredos terríveis. Alguns o viam como um avatar de Odin, um guerreiro escolhido. Outros como um ser amaldiçoado, tocado pelos reinos de Hel. Ele não se importava com a percepção. Sua única preocupação era encontrar um propósito para as vozes e imagens que infestavam sua mente. Essa busca o levou a lugares escuros, a rituais proibidos e a um isolamento que nem mesmo seus irmãos podiam penetrar. O peso de um império recém-conquistado e o fardo de um pai lendário eram pequenos em comparação com a batalha interna que ele travava contra os demônios de sua própria percepção. A cada vitória esmagadora, a cada território anexado ao seu crescente império, Björn sentia um paradoxo perturbador. A glória, que deveria trazer paz, apenas aprofundava o abismo de suas inquietações. Ele havia provado ser o mais poderoso dos filhos de Ragnar, talvez até superando a lenda do próprio pai em termos de conquistas materiais. Mas o custo dessa grandiosidade era um tormento que poucos podiam compreender. As visões se tornavam mais vívidas, as vozes mais insistentes. Elas se manifestavam não apenas nos sonhos, mas nos momentos de silêncio, quando a fumaça da fogueira dançava no ar frio da noite, ou quando as ondas batiam monotonamente na proa de seu dracar. Ele via o tecido da realidade se curvar, revelando fragmentos de um mundo oculto, onde criaturas míticas se espreitavam nas sombras e os deuses observavam com olhos indiferentes ou curiosos.
A pressão da liderança em uma terra conquistada e a necessidade constante de manter seus guerreiros unidos sob um propósito, agora que a vingança havia sido cumprida, adicionavam uma camada de estresse que exacerbava seus tormentos. Seus irmãos, embora o respeitassem, não podiam penetrar a muralha de solidão que Björn construíra ao redor de sua mente. Ivar, com sua própria peculiaridade, tentava decifrar os mistérios da fé de uma forma quase cínica, enquanto Ubbi e Sigurd buscavam respostas em suas próprias crenças mais tradicionais. Mas Björn estava em uma jornada solitária, navegando por águas que ninguém mais ousava explorar. Sua mente se tornava um campo de batalha tão feroz quanto qualquer um que ele já havia travado com sua espada. As visitas às volvas tornaram-se mais frequentes, mais desesperadas. Ele as questionava com uma intensidade que assustava até mesmo as mais antigas e experientes. Exigia respostas claras, não as ambiguidades poéticas que elas ofereciam. Queria saber se seu destino era ser um rei invencível ou um louco consumido pelas visões. As profecias se tornavam mais sombrias. Falavam de um fim no gelo, de sangue na neve, de uma traição que viria de dentro. Björn, em sua teimosia, recusava-se a aceitar tais prognósticos. Ele havia desafiado a morte inúmeras vezes, superado obstáculos impossíveis. Por que não poderia desafiar o próprio destino? A loucura se entrelaçava com sua fé, criando um paradoxo onde ele, o guerreiro mais forte, era também o mais vulnerável aos sussurros do invisível. Essa luta interna manifestava-se em rituais cada vez mais estranhos e isolados. Ele buscava comunhão, não nos grandes salões com seus chefes, mas em clareiras isoladas na floresta, sob o brilho pálido da lua, onde realizava oferendas e invocações que misturavam antigas tradições com as visões distorcidas de sua própria mente. Ele não buscava a bênção dos deuses, mas o domínio sobre eles. Queria forçar os deuses a revelarem seus segredos, a dobrarem-se à sua vontade, assim como os mortais se curvavam. A cada dia, a linha entre a sanidade e a obsessão se tornava mais fina. Seus acessos de fúria se tornavam mais frequentes e incontroláveis, não mais direcionados apenas aos inimigos, mas a qualquer um que perturbasse sua busca, que ousasse questionar suas decisões ou que, de alguma forma, tocasse em sua fragilidade recém-descoberta. Ele se isolava, mesmo quando cercado por seus guerreiros. Conversava consigo mesmo em murmúrios, seus olhos distantes, como se estivesse vendo um mundo que ninguém mais podia perceber. Essa nova faceta de Björn, o guerreiro assombrado, adicionava uma camada extra de temor entre seus súditos. Eles o viam como alguém tocado pelos deuses, um ser com um pé no reino dos mortos e outro no dos vivos. Alguns o reverenciavam como um escolhido de Odin, um avatar da fúria divina. Outros sussurravam que ele havia sido amaldiçoado, que a loucura o consumiria lentamente, transformando-o em um monstro ainda mais terrível do que já era. Apesar de toda a sua brutalidade e do peso de suas conquistas, Björn era atormentado pela ideia de que, no fundo, ele era apenas uma ferramenta nas mãos de forças maiores. Essa percepção era insuportável para um homem que sempre buscou o controle absoluto. A busca por respostas, por domínio sobre o místico, tornou-se sua nova obsessão, ofuscando até mesmo a sede por mais ouro e mais terras. Ele mergulhava cada vez mais fundo nas lendas, nas runas e nos rituais, tentando desvendar os códigos do universo, acreditando que ali residia a chave para sua própria invencibilidade e para a compreensão de sua própria natureza selvagem. Essa fase mística e sombria seria um ponto de virada em sua vida. Não o enfraqueceu no campo de batalha, mas o transformou internamente, tornando-o um líder ainda mais complexo e imprevisível. A loucura e a fé se entrelaçavam em sua alma,
forjando um ser cujo destino parecia estar em um fio tênue entre a glória eterna e a autodestruição total. Bjorn Costas de Ferro, o conquistador de reinos, estava agora travando sua batalha mais difícil, uma que não podia ser vencida com machados ou escudos, mas apenas com a aceitação ou a total dominação das forças invisíveis que permeavam sua existência. Ele estava entre deuses e demônios, um arauto da fúria nórdica que buscava desvendar os maiores segredos do cosmos, mesmo que isso significasse sua própria ruína. O tempo, que escoa como a areia entre os dedos, começou a tecer fios prateados na barba outrora escura de Bjorn. Os anos de campanhas implacáveis, de batalhas sem fim e de um governo forjado na brutalidade haviam deixado suas marcas no corpo do rei viking. Seus movimentos, embora ainda poderosos, já não possuíam a agilidade frenética da juventude. Cicatrizes adornavam sua pele como um mapa de sua história. Cada uma um testemunho de um confronto, de uma dor superada, de uma vida levada ao limite. Mas apesar do avanço da idade, a chama em seus olhos permanecia inalterada. Um fogo frio de determinação e uma ferocidade que o tempo não pudera apagar. Ele podia estar envelhecido, mas sua vontade permanecia invencível, e seu nome ainda era um sussurro de terror que cruzava os mares. Apesar das visões e dos tormentos internos que ainda o assombravam, Bjorn jamais permitiu que sua mente se entregasse completamente à loucura. Sua pragmatismo, forjado em 1000 campos de batalha, sempre o puxava de volta à realidade do comando. Ele havia visto impérios se erguerem e caírem, e sabia que o poder, por mais absoluto que parecesse, era efêmero. A Britânia, embora sob seu domínio, era um barril de pólvora, com os reinos saxões chafurdando em ressentimento e à espera de uma oportunidade para se rebelar. Rumores de novas alianças entre os reis cristãos e até mesmo a chegada de reforços de terras distantes começaram a chegar aos ouvidos de Bjorn. Ele sentia a mudança no vento. A paz, mesmo a paz imposta pelo terror, não duraria para sempre. O último grande desafio se aproximava e o velho Leão do Norte se preparava para a derradeira caçada. O inverno se anunciava com uma ferocidade incomum naquele ano. A neve caiu mais cedo e em maior quantidade, cobrindo a paisagem em um manto branco e silenciando o mundo. Foi sob essa mortalha de gelo que a notícia irrompeu. Uma vasta e poderosa invasão estava a caminho. Não eram apenas os remanescentes dos exércitos saxões, mas uma coligação liderada por reis cristãos recém-chegados, determinados a expulsar os bárbaros e a reconquistar suas terras. Era um exército de dimensões impressionantes, com armaduras brilhantes e estandartes de cruzes, marchando com a convicção de uma cruzada divina. Para Bjorn não havia surpresa, apenas uma fria aceitação do inevitável. Ele havia vivido para a guerra e morreria em uma. Imediatamente, Bjorn convocou seus chefes e seus guerreiros mais leais. Muitos haviam servido a ele por décadas, suas barbas tão grisalhas quanto a do rei. Havia um cansaço nos olhos de alguns, um anseio por retornar às suas fazendas e famílias. Mas a presença imponente de Bjorn, a voz grave que ainda comandava respeito absoluto, dissipava qualquer dúvida. Ele traçou a estratégia com a precisão de um caçador experiente. Em vez de enfrentar o inimigo em campo aberto, onde a superioridade numérica dos cristãos poderia esmagá-los, Bjorn decidiu se entrincheirar em uma de suas fortalezas mais estratégicas, uma cidade costeira fortificada que havia sido saqueada e reconstruída sob seu domínio. Era um local onde as defesas naturais e as fortificações vikings poderiam maximizar suas chances. A fortaleza foi preparada para um cerco lendário. Muros foram reforçados com estacas afiadas e paliçadas. Valas foram cavadas, armadilhas dispostas. O suprimento de armas foi verificado e reabastecido.
A comida era racionada e a moral dos guerreiros era mantida alta através da presença constante de Björn, que patrulhava as muralhas, suas costas de ferro parecendo mais duras que a própria pedra. Ele não exibia medo, apenas uma determinação sombria que inspirava a todos. Seus discursos não eram sobre glória fácil, mas sobre a honra de morrer como um guerreiro, sobre a defesa de tudo o que haviam conquistado. Que Odin nos guie ao Valhalla, ele bradava, mas que o caminho seja pavimentado com os corpos de nossos inimigos. O exército saxão cristão chegou como uma maré negra, cobrindo as planícies cobertas de neve. O barulho de seus passos, o tilintar de suas armaduras e o grito de seus comandantes ecoavam sob o céu invernal. O cerco começou imediatamente, com investidas furiosas contra os portões e os muros da fortaleza. O ar se encheu do silvo de flechas, do estrondo de arietes e do clangor do metal. Os vikings, sob o comando de Björn, respondiam com uma chuva de flechas e machados, derrubando os atacantes com uma ferocidade que parecia aumentar a cada perda. As muralhas estavam manchadas de sangue, e a neve, outrora imaculada, transformava-se em um campo de morte tingido de vermelho. Björn estava no coração da defesa. Ele não se contentava em observar de longe. Ele estava nas ameias, liderando os contra-ataques, sua figura imponente visível para ambos os lados. Seu machado, embora empunhado por mãos mais velhas, ainda cortava com uma precisão mortal. Ele derrubava um após o outro, seus olhos fixos nos olhos dos inimigos, uma conexão gélida que prometia apenas a morte. A sua resistência parecia sobrenatural. Feridas que teriam prostrado homens mais jovens mal o faziam cambalear. A cada investida inimiga, ele se tornava mais forte, mais selvagem, como se a própria morte o energizasse. A lenda de suas costas de ferro era reafirmada a cada golpe, a cada sopro de vida que ele arrancava de seus adversários. Ele era um veterano da guerra, e cada movimento seu era uma lição de carnificina, uma dança de morte que havia sido aprimorada ao longo de uma vida de violência. Os dias se transformaram em semanas, e o cerco se arrastava em meio ao inverno rigoroso. Os atacantes sofriam com o frio, com a fome e com as doenças que se espalhavam rapidamente. Suas fileiras diminuíam e a moral começava a desmoronar. Mas Björn também sentia o peso. Seus guerreiros estavam exaustos, os suprimentos diminuíam e a esperança de reforços era mínima. A cada manhã, ele inspecionava as defesas, seu rosto marcado pela fadiga, mas sua voz ainda forte, incutindo coragem em seus homens. Ele sabia que este seria o seu último inverno, a grande prova final de sua vida. Ele defenderia sua terra até o fim, custasse o que custasse. As semanas se arrastavam sob um manto de neve e o fedor de morte. Dentro das muralhas, a resiliência dos vikings era testada ao limite. A fome apertava, e a doença, uma praga silenciosa, começava a ceifar mais vidas do que o próprio inimigo. Mas Björn, o invencível rei, era a personificação da obstinação. Ele patrulhava as ameias com a dignidade de um rei e a ferocidade de um lobo faminto, suas costas de ferro curvadas pelos anos, mas sua vontade inabalável. Ele não pedia a seus homens que lutassem. Ele lutava com eles, em meio à chuva de flechas e pedras, seu machado manchado de sangue tanto inimigo quanto de seu próprio povo, que morria heroicamente ao seu lado. A cada contra-ataque, ele liderava a carga. Um gigante grisalho que parecia desafiar a própria morte, sua fúria um farol na escuridão do cerco. Os cristãos, por sua vez, estavam desesperados. O inverno implacável dizimava suas fileiras e a resistência viking era muito mais feroz do que eles haviam previsto. Suas tentativas de romper as defesas eram repelidas com uma brutalidade que beirava o suicídio, e a cada investida fracassada,
Seus líderes se tornavam mais frustrados, mais desunidos. A lenda de Björn Costas de Ferro, antes apenas um sussurro, agora era um rugido que ecoava nas mentes dos sitiadores. Eles o viam como um demônio, um ser indestrutível, e o terror em seus corações começou a minar sua determinação. Em um ato de desespero e para tentar quebrar a moral dos vikings, os inimigos lançaram uma ofensiva massiva. Era a maior investida do cerco, uma onda humana que tentou esmagar as portas principais da fortaleza. Björn, prevendo o ataque, preparou uma defesa ainda mais brutal. As muralhas estavam forradas de guerreiros que mal podiam se manter em pé, mas que, ao verem o seu rei na linha de frente, encontraram uma força renovada. A batalha nas portas foi um moedor de carne. Sangue e gelo se misturavam em um lamaçal escarlate. Björn, com seu machado de 2 mãos, abriu um rastro de destruição. Seus golpes precisos e poderosos, derrubando um após o outro, sem piedade. Ele parecia possuído por uma força primordial, seus olhos brilhando com uma intensidade que incendiava o campo de batalha. Mesmo com o corpo envelhecido, ele se movia com a experiência de quem já havia ceifado milhares de vidas. Ele foi ferido, mas a dor parecia alimentá-lo, impulsionando-o a lutar com ainda mais ferocidade. Seus guerreiros, testemunhando a resiliência de seu rei, lutavam com uma bravura desesperada. Eles defendiam cada polegada da fortaleza como se fosse a última, porque para muitos era. O cerco lendário se tornou um símbolo da capacidade de Björn de defender sua terra até o último fôlego. A ofensiva inimiga falhou. O custo em vidas foi imenso para ambos os lados, mas os portões se mantiveram. Exaustos, humilhados e com suas forças seriamente diminuídas, os sitiadores começaram a recuar. O inverno brutal e a resistência inquebrantável de Björn haviam cobrado seu preço. A notícia da retirada inimiga trouxe um alívio sombrio à fortaleza. Não havia gritos de alegria, apenas o silêncio da exaustão e o luto pelos muitos que haviam caído. Björn, em pé sobre as muralhas, observou o exército inimigo se dispersar na neve, um rastro de destruição marcando sua derrota. Ele havia prevalecido mais uma vez, mas o custo era evidente em seu rosto, marcado pela fadiga e pela dor. O último inverno havia terminado em vitória, mas também em uma amarga compreensão do sacrifício. A fortaleza, embora intacta, era um monumento à devastação, um rastro de destruição que marcava a ferocidade da batalha. Björn havia defendido sua terra até o fim, cumprindo sua promessa de resistir até o último homem, se necessário. Ele provara, mais uma vez, sua invencibilidade em combate direto, sua capacidade de inspirar lealdade e de infundir terror. O império que ele havia forjado com sangue e ferro permanecia de pé, mas a idade e as visões atormentadoras pesavam mais do que nunca sobre seus ombros. O rei estava envelhecido. Suas cicatrizes agora contavam uma história de séculos de batalhas. Ele havia enfrentado a morte inúmeras vezes e saído vitorioso, um verdadeiro imperador em seu próprio direito. Mas a vida de um guerreiro é um ciclo de violência, e a paz é apenas um breve e traiçoeiro interregno. Björn sentia que sua saga estava se aproximando do clímax, que a última cortina de neve estava se fechando sobre sua vida. Ele havia assegurado seu legado, mas o pressentimento das profecias sombrias que o assombravam se tornava mais forte, uma certeza gelada de que a morte que ele tanto desafiava finalmente o encontraria, e talvez de uma forma que ele não esperava. O inverno havia recuado, mas uma frieza diferente pairava no ar de Kattegat. A vitória no último cerco, embora heróica, veio com um custo terrível. As fileiras de Björn estavam mais finas, seus homens exaustos, e por trás dos olhos cansados, a fé no líder invencível começava a ser corroída por sussurros.
A sombra da traição que as volvas haviam predito começou a se materializar. Não de um inimigo externo, mas do próprio sangue de Björn. Ivar, o desossado, cujo intelecto tortuoso sempre rivalizou com a força bruta do irmão, via a fragilidade velada na resiliência envelhecida de Björn. As ambições de Ivar, contidas por tanto tempo sob o domínio inquestionável de Björn, agora fervilhavam. Ele havia esperado pacientemente, tecendo sua teia de intrigas, cultivando descontentamento entre os clãs e os guerreiros que se sentiam negligenciados ou que simplesmente ansiavam por um novo tipo de liderança. Uma que não fosse tão esmagadora e misticamente atormentada quanto a de Björn. O estopim foi uma disputa de terras, aparentemente trivial, que rapidamente se transformou em uma crise de sucessão. Um chefe menor, com o apoio secreto de Ivar, desafiou a autoridade de Björn em uma assembleia. O velho rei, acostumado à submissão imediata, respondeu com a fúria que o caracterizava. No entanto, desta vez, as palavras de Ivar, sutis e venenosas, plantaram a dúvida. Ele questionou a sabedoria de Björn, a legitimidade de suas decisões, sugerindo que o tempo havia tornado o rei cego para as novas necessidades do povo. Björn, cego pela raiva, não percebeu a profundidade da conspiração, focando sua ira no chefe menor, enquanto o verdadeiro inimigo se espreitava nas sombras de seu próprio clã. A traição de Ivar não foi um ataque frontal, mas uma série de movimentos calculados. Ele insuflou guerreiros descontentes, prometendo-lhes mais saques, mais glória, e uma liderança que não seria assombrada por visões e rituais sombrios. As desavenças familiares entre os filhos de Ragnar, sempre presentes, foram exacerbadas por Ivar. Sigurd, o observador, notava a crescente fenda entre os irmãos, mas sua natureza passiva o impedia de intervir. Ubbe, embora fiel a Björn, sentia-se impotente diante da astúcia de Ivar e da teimosia do irmão mais velho. A conspiração se solidificou, silenciosa e mortal, como uma doença que se espalha por um corpo aparentemente forte. O golpe veio durante uma expedição de caça. Longe da segurança da fortaleza, em meio a uma floresta densa e coberta por uma névoa matinal traiçoeira, Björn foi emboscado. Não por inimigos saxões, mas por um grupo de seus próprios guerreiros, subornados e manipulados por Ivar. Eles não eram muitos, mas conheciam o terreno e, o mais importante, conheciam os movimentos e as táticas de Björn. O ataque foi coordenado, visando isolá-lo e sobrecarregá-lo. As primeiras flechas silvaram, algumas atingindo seu corpo envelhecido, mas seus instintos de guerreiro, afiados por décadas de combate, o alertaram. Björn reagiu com a ferocidade de um urso encurralado. Mesmo com flechas encravadas na carne, ele empunhou seu machado, uma extensão de sua própria fúria. Os traidores, embora numerosos, hesitaram diante da lenda viva que era Björn Costas de Ferro. Muitos deles, que haviam lutado ao lado dele em inúmeras batalhas, agora tremiam diante da ira que viam em seus olhos. A floresta se tornou um campo de batalha particular, o ar preenchido com o som de golpes, gritos de dor e o baque surdo de corpos caindo na grama úmida. Björn lutava com uma brutalidade desesperada, cada golpe seu carregado com a raiva da traição, o lamento de um rei caído. Ele não recuava, mesmo ferido, sua força sobre-humana se manifestando em um último e glorioso ato de resistência. Um a um, os traidores caíam sob seu machado. O chão da floresta se tornou um tapete de corpos e o sangue escorria entre as raízes das árvores. Mas a vantagem numérica dos atacantes, combinada com as feridas acumuladas, começou a pesar. A traição era impiedosa. Uma lança vinda de um ângulo cego perfurou seu lado. Outra flecha atingiu sua coxa, fazendo-o cambalear. Björn estava cercado.
Sua respiração pesada, cada movimento uma agonia, mas seus olhos ainda ardiam com uma fúria incontrolável. Ele se recusava a cair, a dar aos seus assassinos a satisfação de vê-lo prostrado. Ele lutava por sua honra, por seu legado, por sua própria definição de quem era Bjorn Costas de Ferro. Quando Ivar finalmente se revelou, surgindo das sombras da floresta, seus olhos fixos na figura cambaleante do irmão, um sorriso de triunfo distorceu seu rosto. Ele não precisava lutar. A traição já havia feito a maior parte do trabalho. Bjorn, reconhecendo o rosto do verdadeiro instigador, soltou um urro de ódio e fúria. Uma última manifestação de seu poder, mas seu corpo já estava cedendo. A lâmina que o derrubaria não seria a de um inimigo honrado, mas a de um irmão, impulsionada pela ambição e pela inveja. A morte do monstro estava próxima, mas seria uma morte lendária, um último ato de brutalidade e resistência sobre-humana que gravaria seu nome na história com sangue e lenda. O ar na clareira da floresta estava pesado com o cheiro de sangue e a promessa de um fim. Bjorn, cambaleante, seus músculos já traindo o corpo envelhecido, via Ivar se aproximar com um sorriso de triunfo no rosto. O olhar de Bjorn, antes repleto de fúria e estratégia, agora queimava com a amargura da traição. Não era um guerreiro digno que o confrontava para a última batalha, mas um irmão que havia arquitetado seu fim nas sombras. A lâmina que o derrubaria não seria a de um inimigo honrado no calor do combate, mas a de um covarde, vinda de dentro de seu próprio sangue, empurrada pela ambição e pela inveja. Com um último rugido que parecia rasgar o próprio tecido da floresta, Bjorn se lançou em sua resistência sobre-humana. Ele era uma máquina de guerra ferida, mas ainda mortal. Seu machado pesado e manchado de sangue cortou o ar em um último e desesperado arco, visando o traidor. Os guerreiros de Ivar, embora em maior número, hesitavam. Eles haviam visto Bjorn lutar em centenas de batalhas, e mesmo ferido, sua aura de invencibilidade permanecia. Muitos recuaram, o medo de sua fúria lendária ainda mais forte do que a lealdade comprada por Ivar. Bjorn, ignorando as feridas que o drenavam, derrubou mais 2 traidores com uma ferocidade que fez o chão tremer. Mas o destino, ou talvez os deuses que ele tanto havia desafiado, havia selado seu fim. Enquanto lutava contra um dos últimos remanescentes da emboscada, uma lança, atirada por Ivar ou por um de seus homens, perfurou seu peito com um impacto brutal. Bjorn cambaleou, o machado caindo de suas mãos. Ele se ajoelhou, o sangue jorrando da ferida, seus olhos fixos em Ivar, que o observava com uma satisfação fria. Não houve palavras entre eles, apenas um olhar de ódio e de uma dor indizível. A dor não da morte iminente, mas da perfídia. O corpo monumental de Bjorn, o Costas de Ferro, finalmente cedeu. Ele caiu na neve, o peso de uma vida de batalhas e conquistas, marcando o local de seu último sacrifício. Seus olhos, antes cheios de fogo, agora se esvaziavam lentamente, fixos no céu cinzento. A vida escorria, mas não antes que um último e débil sorriso de desafio surgisse em seus lábios. Ele morria como viveu, lutando, recusando-se a se curvar, uma fera encurralada que preferia a morte brutal à rendição. A morte do monstro foi tão grandiosa e aterrorizante quanto sua vida. Seu corpo não era apenas um cadáver no campo de batalha, era um símbolo. Gigante, imponente mesmo na morte, ele era uma montanha de carne e músculo, coberto de cicatrizes que contavam a história de uma era. Seus inimigos, aqueles que se aproximaram para se certificar de sua morte, não sentiram alívio, mas um profundo pavor. O silêncio que se seguiu à sua queda não foi de vitória, mas de reverência sombria ao poder que ele representava. Mesmo morto, Bjorn ainda impunha respeito.
Ivar se aproximou do corpo de seu irmão com um misto de triunfo e talvez uma ponta de melancolia. Ele havia vencido, mas a sombra de Bjorn, tão grande em vida, seria ainda maior na morte. O corpo do esquartejador do norte permaneceu ali por um tempo. Um monumento natural de terror e resistência sobre-humana antes de ser movido e preparado para sua última jornada. Sua morte violenta e traidora garantiu que seu nome seria lembrado não apenas por suas conquistas, mas por sua queda épica, uma tragédia forjada na ambição e na brutalidade. O local de sua morte se tornou para alguns um lugar de assombro, para outros um ponto de peregrinação. A neve manchada por seu sangue parecia reter a memória de sua ferocidade. A lenda de Bjorn Costas de Ferro, o filho de Ragnar, que conquistou reinos e desafiou deuses, seria selada para sempre em seu último e mais brutal confronto. Ele havia caído, mas não sem antes deixar um rastro de destruição e um legado de terror que transcenderia a própria vida. O ciclo de violência havia terminado para ele, mas sua lenda estava apenas começando a ser contada. A queda de Bjorn Costas de Ferro reverberou por todos os 9 mundos como um trovão distante, carregando o peso de uma era que se encerrava. Mesmo após a morte, o nome do monstro do norte não encontrou repouso. Ao contrário, ele ascendeu de um mero guerreiro a um mito, uma sombra colossal que continuou a assombrar reis e guerreiros, tanto os que o reverenciavam quanto os que o temiam. A forma brutal de sua morte, um eco da profecia das volvas sobre a traição interna e o sangue na neve, apenas solidificou sua lenda, transformando-o em um arauto do pavor e da resistência inigualável. Seu corpo, encontrado na clareira ensanguentada, não era o de um homem, mas o de um colosso ferido, um símbolo de poder indomável que desafiava a própria mortalidade. No rescaldo de sua morte, Kattegat mergulhou em um período de luto e incerteza. Ivar, o desossado, ascendeu ao trono, consolidando seu poder com a mesma brutalidade que Bjorn, mas com uma astúcia ainda mais fria e calculista. Contudo, Ivar sabia que mesmo em seu triunfo, a sombra de Bjorn pairava sobre ele. A lenda do irmão mais velho, do guerreiro que derrubou reis e explorou terras distantes, era um legado que Ivar jamais poderia apagar, apenas tentar superar, ou, em sua crueldade, tentar distorcer para seu próprio benefício. A história de Bjorn começou a ser contada e recontada ao redor das fogueiras, nos grandes salões de hidromel e nas proas dos dracares que ainda ousavam cruzar os mares. Os escaldos, com suas vozes poderosas e suas harpas ressoantes, teciam sagas que misturavam os feitos heróicos de Bjorn com elementos de horror e o místico. Ele não era apenas um conquistador. Ele era o esquartejador, o homem cuja fúria era tão vasta quanto os mares que ele navegava, sua resistência tão firme quanto as montanhas de sua terra natal. As histórias de sua invencibilidade em batalha, de como ele se erguia mesmo após receber golpes mortais, ganhavam um tom sobrenatural, alimentando o mistério que o envolvia. Para os reis saxões e os povos cristãos que haviam sofrido sob seu machado, o nome de Bjorn era uma advertência. Mesmo depois de sua morte, o terror que ele havia instilado continuava a ressoar. Pais amedrontavam seus filhos com contos do Costas de Ferro para garantir a obediência. Os soldados contavam histórias sobre sua figura imponente, sua capacidade de inspirar o pânico nos corações mais bravos. Os campos de batalha onde ele havia pisado eram considerados assombrados, locais onde o eco de seus gritos de guerra ainda podia ser ouvido em noites de tempestade. Para eles, Bjorn não era um herói, mas um monstro, um emissário do inferno nórdico que havia sido enviado para testar sua fé e destruir suas terras. Seu legado não era de construção de impérios no sentido tradicional,
com leis e diplomacia elaboradas, mas sim de uma força implacável que abria caminho. Ele demonstrou que a ambição viking não tinha limites, que os mares eram pontes, não barreiras. A Era de Björn abriu as portas para novas expedições, para a exploração de terras ainda mais distantes, incluindo as águas do Mediterrâneo, onde os vikings, de fato, deixariam sua marca mais tarde. Embora ele mesmo não tenha sido o primeiro a alcançar todos esses lugares, a coragem de suas viagens pioneiras inspirou muitos a seguir seus passos e a alargar os horizontes do mundo nórdico. A própria existência de Björn serviu como uma lenda viva para as gerações vindas, um conto de ambição e brutalidade. Ele era a personificação da fúria viking, o epítome do guerreiro nórdico que não recuava diante de desafio algum. Sua história era uma prova de que a glória suprema era alcançada através da ação, da conquista e da morte honrosa em batalha, não importa o custo. A força de sua personalidade, aliada à sua notável capacidade de combate, garantiu que sua memória não desvanecesse com o tempo, mas se tornasse mais forte, mais mitológica. A brutalidade de Björn, antes vista como uma característica inerente à sua natureza, tornou-se um atributo lendário. As histórias de suas execuções impiedosas, de sua forma de lidar com a traição, de sua indiferença à dor e à morte, eram passadas de boca em boca, algumas vezes com horror, outras com um estranho fascínio. Ele era a personificação da selvageria que os vikings tanto cultivavam. Uma selvageria que os tornava temidos em todo o mundo conhecido. A sua figura se tornou um arquétipo, o do guerreiro invencível, o do rei implacável, o do homem que desafiou deuses imortais. O túmulo de Björn, um monte de terra e pedras em um local de destaque, tornou-se mais do que um mero local de descanso. Era um marco, uma presença constante que lançava uma sombra longa sobre o reino. Guerreiros passavam por ele em silêncio, imaginando as sagas de bravura e as visões que atormentaram o rei. Viajantes de terras distantes que buscavam o conhecimento dos nórdicos, muitas vezes paravam ali, ouvindo os contos sobre o homem cujas costas de ferro foram forjadas na mais pura e inabalável resiliência. Sua morte, embora um evento de pesar e traição, solidificou sua imagem como um guerreiro que desafiou até mesmo as leis da natureza. Um homem que lutou até o último suspiro, inspirando medo e admiração em igual medida. A figura de Björn permeou as canções dos escaldos e as histórias de cama dos pais. Para as crianças vikings, o nome de Björn Costas de Ferro era o primeiro a ser aprendido, logo após os nomes dos deuses. Ele não era apenas um ancestral. Ele era o arquétipo do guerreiro perfeito, o conquistador incansável, o líder que não vacilava. Seus feitos eram lembrados não apenas como história, mas como um modelo a ser imitado, uma aspiração para cada jovem que empunhava um machado. A violência, que em outros homens poderia ser vista como selvageria descontrolada, em Björn era elevada a uma forma de arte marcial e de estratégia de guerra, uma ferramenta implacável que garantia a vitória e a submissão. Mesmo os reis e jarls que o sucederam, incluindo o astuto Ivar, não podiam escapar de sua influência. As decisões de Björn, suas táticas e até mesmo sua brutalidade se tornaram um padrão, um legado a ser seguido ou superado. Quando um novo líder enfrentava um desafio, a pergunta inevitável era: o que Björn faria? Sua sombra se estendia sobre os conselhos de guerra e as estratégias de navegação, um lembrete constante do que era necessário para forjar e manter um império no mundo viking. A memória de Björn não era de um rei benevolente, mas de um soberano implacável, cuja justiça era rápida e sua fúria lendária. Ele era a representação da era viking em seu auge mais selvagem e glorioso. As conquistas de Ragnar, seus grandes feitos exploratórios,
Encontraram em Björn um herdeiro que não apenas continuou seu legado, mas o amplificou, levando o poder nórdico a terras nunca antes imaginadas. Ele foi o instrumento da vingança, o líder da maior invasão que a Britânia havia visto e o rei que solidificou o poder de seu clã através da força e da intimidação. A lenda de Björn Costas de Ferro servia como uma advertência não só para os inimigos, mas também para os próprios vikings. Era um lembrete do custo da traição, do poder da ambição desenfreada e da inevitabilidade de que mesmo os maiores guerreiros encontrariam seu fim. A história de sua morte brutal, pelas mãos de seu próprio irmão, era um conto de moralidade sombria, um presságio das intrigas e conflitos que muitas vezes dilaceravam os grandes clãs de dentro para fora. Assim, o nome de Björn não desapareceu nas brumas da história. Ele floresceu, tornando-se mais do que a mera recordação de um homem. Ele se transformou em um mito, uma figura monumental que encapsulava a essência do espírito viking. A coragem indomável, a sede insaciável por exploração, a brutalidade sem remorso e a capacidade de forjar um destino épico através da própria vontade. A saga do esquartejador seria contada e recontada por gerações, um testemunho vivo de que, no norte, as lendas eram feitas de sangue e ferro, e que a morte era apenas o começo da verdadeira imortalidade. A lenda de Björn Costas de Ferro era, e para sempre seria, uma lenda viva. A saga de Björn Costas de Ferro é um testamento da força, brutalidade e ambição viking. Mas e você, imperadora? Qual parte da história de Björn mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo e me diga qual outro grande líder ou civilização você quer ver no nosso próximo capítulo aqui no canal Imperadores. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhuma das nossas jornadas históricas.